Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje e o assunto é inventário. Esse é um assunto que chega em uma hora muito dolorosa, mas que mais dia ou menos dia todos nós teremos que tratar sobre ele. Nós estamos aqui muito bem acompanhados de Danilo Cingaretti, que é um especialista nessa área e vamos trazer muito conhecimento para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Tuane Polo, corretora de imóveis aqui na cidade de Ribeirão Preto e nossa missão hoje é te trazer muito conhecimento. Danilo Cingaretti, ele que é especialista no assunto, que é formado em Direito, há 25 anos está como parceiro do segundo tabelião de notas de Ribeirão Preto, à frente do segundo tabelião de notas de Ribeirão Preto, há 11 anos, como tabelião substituto. Danilo, muito obrigado por ter aceito o meu convite, meu persistente convite para que você viesse. Foi difícil conseguir essa agenda com ele. Obrigado por ter aceito o meu convite, Danilo. Que isso, eu que agradeço. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui com você. A gente vai bater um papo bem legal hoje. É um assunto bem... Eu acho que todo mundo tem que passar por ele, como você disse, né? Mais dia ou menos dia. Mais dias ou menos dia é algo que a gente vai ter que enfrentar, né? Exatamente. Inclusive eu, né? Um dia também. Já enfrentei alguns momentos. Mas todos nós. Danilo, conta um pouquinho sobre a sua história, por que o direito, por que o cartório, como que você caiu nesse mundo aí de cartório, vamos dizer, como um todo? Olha, seria injusto eu falar que eu escolhi o cartório para trabalhar, porque eu entrei com 15 para 16 anos, né? Nossa, muito novo. Foi uma oportunidade que surgiu, né? Recebi um convite e logo que eu entrei, né, eu já fui meio que me apaixonando pelos temas, né, pelo assunto. Não tinha intenção de fazer direito e tudo foi assim. Você começou como no cartório? Eu entrei como, na realidade eu brinco que no primeiro dia já recebi uma promoção, porque eu cheguei para ser telefonista. Cheguei lá, falou, você não vai ser telefonista, você já vai trabalhar aqui na parte de auxiliar de escrituras. Então, preferiram contratar uma mulher na época tal, e eu já comecei, né, até brinco até hoje que eu comecei já tendo uma promoção, né? Mas isso foi em meados de 2000, né? Então realmente eu precisava do emprego. Fui até lá, gostei e aos poucos eu fui, né, me interagindo com o assunto e comecei a fazer o direito em meados de 2002 para 2003. E me formei em 2008, né? Inclusive a lei dos inventários ela é de 2007. Foi bem no comecinho da sua faculdade? Foi no final, né? Então, como eu entrei em 2002 e me formei em 2008, então foi no finalzinho da sua faculdade. E tudo encaixou muito bem, porque eu estava fazendo justamente o direito das sucessões, que é o que trabalha, né, o inventário, e a lei também abrange divórcios, né? Então, direito de família eu já estava ali bem aprimorado, e aí isso daí caiu no colo, né? A gente até brinca, né, que quando saiu a lei, né, quando foi promulgada a lei lá em janeiro de 2007, nós não tínhamos a mídia de hoje, né? Então, deu no Jornal Nacional, no outro dia tinha uma pessoa no cartório perguntando e a gente nem sabia o que já estava acontecendo. E foi muito engraçado, porque realmente isso levou um tempo para a gente entender como fazer, minutas, né, como trabalhar. E o cartório naquela época ele tinha um conceito de sempre aquelas escrituras de venda e compra convencionais que faz até hoje, né? Que inclusive você trabalha diretamente com isso. Mas quando você fala que vai mexer com uma parte do direito que é bem complexa, eu considero uma das mais complexas do nosso direito, que é o direito de família, o direito de sucessões, os escreventes, os caras mais velhos, tal, eles tinham um pouquinho de repúdio. Nossa, como é que eu vou estudar isso agora? E eu estava ali na beira, né? Estudando, e aí eu fiz parcerias com outros colegas de outros cartórios, registros de imóveis, e a gente começou a trabalhar isso em 2007, e aí foi um deslanche, assim, foi muito bom. Legal. Gente, o Danilo, como eu já falei aqui, ele trabalha no segundo tabelião de notas de Ribeirão Preto, e por isso nós vamos dar ênfase ao inventário extrajudicial, que é esse feito em cartório, que inclusive é muito mais barato e mais rápido, mas depois a gente fala sobre isso. Danilo, vamos lá. Tem muita coisa para a gente conversar hoje. Chegaram mais de 50 perguntas aqui para a gente tentou compilar o máximo que a gente pôde, porque é realmente um assunto extenso, tem muita coisa para a gente conversar e uma coisa vai emendando na outra, um assunto, uma dúvida vai trazendo outra.
Nós colocamos as perguntas, pessoal, em uma ordem lógica, para que fique fácil de vocês entenderem tudo e para que os assuntos se encaixem na sequência um do outro. Vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os pré-requisitos, Danilo, para que a pessoa possa fazer um inventário no cartório? Muito simples, né? Como você bem disse, o inventário, nós vamos dar ênfase ao inventário extrajudicial, mas deixando bem claro que são duas formas de inventário, o judicial, né, e o extrajudicial. O judicial, só para passar a régua, não tem requisitos, né? Ele não tem restrições, é uma forma de fazer que pode ser escolhido por qualquer um. O extrajudicial, você tem alguns requisitos, como você disse. Os principais são: não pode ter menores ou incapazes, né? Então todos têm que ser maiores ou capazes, né? Não pode ter litígio, né? Tem que ser consensual, amigável, a partilha, né? O acordo. Todos devem estar de acordo com a divisão dos bens, com a partilha desses bens. Sim. Tá. Né? Não pode ter testamento, né? A princípio não pode ter testamento, mas existe uma possibilidade de fazer mesmo com o testamento. Aí a gente já explica isso já na sequência. Bom, e quais são os documentos necessários para que a gente já sabe que pode ser feito em cartório, então, que a pessoa tem que ser maior de idade, ela tem que ser capaz e todos devem estar de acordo com a divisão dos bens. Isso. Quais são os documentos que a pessoa precisa levar no cartório para dar início a esse inventário? São básicos, né? São documentos, assim, nada extravagante, documentos pessoais para identificação, RG, CPF, CNH praticamente, hoje é para tudo, sim, né? A certidão de estado civil, né, que nada mais é do que a certidão de casamento para aquele que for casado, de nascimento para quem for solteiro, de casamento também para quem for viúvo, divorciado, né, para a gente ter conhecimento de qual era o estado civil da pessoa no momento do óbito. Então é importante que essas certidões sejam emitidas sempre pós-óbito para a gente ter essa comprovação, né? Certo. Isso em relação aos documentos pessoais, né, basicamente é isso. Se tiver pacto antinupcial, né, os registros dos pactos, aí é a documentação normal de cartório. Para bens, né, também não tem segredo, imóveis você vai apresentar matrícula, vai apresentar certidões de valor venal, dependendo do ano do óbito você precisa também do valor venal desse ano do óbito, qual o valor de avaliação, aí tem alguns requisitos que a gente vai buscar mais detalhadamente. Contas bancárias, contratos sociais de empresas, cotas, né, cotas sociais no caso dos contratos sociais, carros, veículos, tudo que se pode fazer no judicial, se pode no extra. Qual que é a questão? O extra você tem que comprovar, você tem que trazer esses documentos comprovando tudo. Então vamos lá, se a pessoa deixou um carro, ela traz o documento do carro. Isso. Se a pessoa deixou um imóvel, ela tem que trazer a matrícula do imóvel. Se a pessoa tinha uma empresa, ela precisa trazer o contrato social da empresa. Perfeito. E os documentos pessoais dos inventariantes. Os herdeiros são os inventariantes, é isso? Os herdeiros são os herdeiros do falecido, que tem um inventariante, né, que é nomeado, né, conforme o Código de Processo Civil, o artigo 617, onde você tem uma pessoa responsável, né, pelo espólio. Então, às vezes, o pessoal confunde muito os termos, né? Mas tudo é aceito, né? O importante é entender quem faleceu e quem são os interessados. Os interessados envolvem tanto uma viúva, um viúvo que tem uma meação, que tem parte desse patrimônio, como os herdeiros que vão receber esse direito hereditário, tá? Tá, e me fala uma coisa, você trabalha no cartório, você é formado em Direito, você é advogado? Não. Não é advogado? Porque não. A minha dúvida é o seguinte, para que eles possam fazer esse inventário dentro do cartório, além dos documentos que eles precisam trazer, além de preencher esses pré-requisitos, eles precisam, é exigida a presença de um advogado para poder fazer esse inventário dentro de cartório? Sim, pelo menos um advogado. Até te agradeço a pergunta, porque é um questionamento diário nosso. Tá. As pessoas confundem a gente, né, como se nós fôssemos advogados, né? A gente não é advogado. A gente é um agente do direito, a gente é um servidor que está ali, mas o importante é entender que nós tratamos todo o caso de forma imparcial. O advogado ele é totalmente diferente. O advogado ele defende uma tese, ele defende o cliente dele. E nosso trabalho é mais assemelhado a um trabalho de um juiz do que de um advogado. Por quê? Porque a gente está ali para prestar autenticidade aos fatos, veracidade, segurança jurídica. Nós temos fé pública, então nós não podemos agir de forma parcial, sempre olhando para todos os lados, seja para qualquer ato do cartório, né?
E aí sim, o advogado, né, ele é responsável por assessorar juridicamente as partes. Né, e representa as partes e defende o direito das partes, seria isso? Sim, porque, como eu te disse, pelo menos um advogado. Sim. E quando eu disse também que tem que ser consensual, não significa que tem que morrer de amores pro próximo, né? Então, assim, aí onde envolve mais advogados, apenas para poder chegarem num acordo e de forma consensual, mas não dando beijinhos, para poder chegar num consenso em relação à partilha. Esse é um assunto que realmente eleva a temperatura ali dentro da família, né? Sim, já tive vários casos, Tuane, que chegou ali aos 45 do segundo tempo para bater o martelo para assinar, de repente uma faísca é jogada ali no meio para poder pegar fogo. Né? Do álcool ali. Tem sempre alguém que se sente mais prejudicado, que acha que a divisão não está correta e tenta talvez num último suspiro tentar mais alguma coisa. Principalmente nos casos, né, que às vezes foge um pouquinho daquele contexto família-sangue. Um exemplo, imagina vou usar exemplos sem discriminação, mas vamos imaginar que nós temos uma pessoa que ficou viúvo, um homem ficou viúvo, ou divorciou, tem filhos, e ele passa a conviver com uma outra pessoa. E se ele falece nessa condição, seja casado, seja em união estável... Então, ele tem filhos do primeiro casamento e filhos da segunda... Às vezes filhos do segundo também, mas vamos imaginar que não tenha filhos do segundo. Poxa, qual que é a relação entre essa nova pessoa na família, essa madrasta, com esses filhos? É boa, é ruim? Então, muitas vezes isso traz um pouquinho de conflito, mas se realmente não chegarem num acordo, parte para o judiciário, não tem o que fazer. Já pegou algum arranca-rabo dentro do cartório? Já, vários. Que com certeza já deve ter tido alguém ali que... O pior deles foi num divórcio, não foi bem no inventário, porque realmente chegaram a vias de fatos, entraram mais pessoas no meio, de repente, dentro do cartório, começaram a se agredir, e eu precisei parar, pedir para todo mundo sair. Isso até em outro local, não era nem onde nós estamos instalados hoje, né? Mas foi bem desagradável, não foi legal. Com certeza, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá então. Aqui, gente, tem muita pergunta, tem muita coisa aqui e confesso a vocês, estou aqui com uma ajuda. João faleceu. Vamos aqui, João e Maria, pegar dois nomes fictícios para ajudar a gente aqui. João vendeu um imóvel na época, ele era vivo. E a pessoa que comprou não passou a escritura. Gente, a gente sempre fala, quem não registra não é dono. Quando você compra um imóvel, registre. Tá, João vendeu esse imóvel, não passou a escritura, quem comprou não se preocupou com isso, João veio a falecer. Como que fica essa situação de passar a escritura? Nós, como corretores de imóveis, na nossa empresa, quando a gente faz um contrato de compra e venda, até que seja liberado o financiamento ou alguma coisa no sentido, nós temos uma cláusula em que diz que as cláusulas são para serem cumpridas pelas partes e pelos seus sucessores. Perfeito. Mas existe aí algum questionamento, talvez alguma dúvida? Como que fica nesse caso, Danilo? É importante pergunta, é algo que realmente acontece muito no cartório e é muito bom divulgar, porque, como quase tudo no direito, a resposta sempre é depende, né? E por que depende? Porque esse contrato firmado em vida por essa pessoa que faleceu, primeiro momento, nós temos que saber se ela foi formalizada corretamente por um contrato, com as firmas reconhecidas, com as testemunhas, com uma redação clara, objetiva. E, principalmente, como foi condicionado esse pagamento. Por quê? Muitos não sabem, mas nós, tabeliães, nós respondemos subsidiariamente ou solidariamente ao imposto que é recolhido sobre os bens do falecido. Então, se nós temos essa responsabilidade, nós também temos que verificar, e é uma responsabilidade do advogado também, de também verificar se esses impostos estão sendo recolhidos corretos. Então, esse é um ponto muito importante para a análise desse contrato. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a pessoa prometeu vender, recebeu todo o dinheiro e morreu. E a pessoa que está com a escritura para ser feita, não foi feita por algum motivo, não vou julgar qual, ela precisa agora refazer, ela precisa fazer essa escritura. Ela depende do inventário?
Não. Se a pessoa realmente, falecido, recebeu em vida e é facilmente comprovado isso, basta apenas uma outorga da escritura pelo inventariante, autorizado por todos os herdeiros, como se fosse um alvará. Inclusive a gente faz no tabelião de notas uma nomeação de inventariante, autorizando expressamente a cumprir aquele contrato na qual a gente verificou, está tudo correto, e a gente arquiva esse contrato e já na sequência faz a escritura definitiva. Então, de qualquer forma, precisa da assinatura de todos os herdeiros. Precisa, porque é necessário que os herdeiros, que são os principais interessados nesse espólio, nesse falecido, ter ciência e concordar de que realmente aquilo eles aconteceu, o fato é real. Voltamos à situação da consensualidade. Todo mundo precisa concordar com isso. E mesmo se não concordar, o caminho vai ser mais árduo para o comprador de comprovar isso judicialmente. Mas se a pessoa sabe que o pai recebeu, foi vendido, não tem nada a receber... comprovante bancário, depósito, cara, enfim. Para que eu vou criar esse tipo de problema? Mas pode acontecer também, Tuane, de no meio do caminho a pessoa falecer e não recebeu todo o valor. Já aconteceu. E aí, como que fica então? Olha, a interpretação que se tem nesses casos, né, que eu particularmente sigo, é que aquilo que está pago não inventaria, mas aquilo que está para ser pago, que é um algo a receber, a gente entende como um crédito do falecido. Sim. Então eu pago imposto sobre esse crédito, devidamente comprovado pelos contratos, pelos pagamentos, e faço a mesma regra. Eu também outorgo essa escritura definitiva, mas não lesei o Estado. Eu fui lá e recolhi o imposto sobre aquele crédito que o falecido ainda tinha que receber. Foi feito depois do óbito, foi feito os pagamentos e tudo se resolveu, e aí a gente vai e faz o contrato definitivo, faz a escritura definitiva em cumprimento a esse contrato. Tá? Então o importante é verificar imposto. Se for recolhido os impostos e você seguir uma sequência jurídica correta, você não vai ter problema. Então, eu acho que essa figura do tabelião e do advogado é muito importante para isso. Né? As partes sempre têm que procurar. Com certeza. Respaldo, né? Respaldo. É muito importante. Essa aqui é longa, vou precisar de ajuda. Sabemos que grandes quantias são deixadas. E a outra face da moeda também é verdadeira. Às vezes, ele deixou pouco. E nessas duas situações, existem taxas para se fazer um inventário. Ou a pessoa deixou muito e as taxas são muito grandes, ou a pessoa deixou pouco e é uma família humilde e ela não tem como arcar para poder fazer um inventário. Nestes casos, é possível você fazer a venda de um desses bens que foram deixados para arcar com os custos do inventário? Eu vou aproveitar e emendar outra pergunta. Já que nós estamos falando de uma venda, João morreu e agora tem que fazer o inventário. Até porque a gente... faz uma relação da tua função com a minha, exato, né? Eu acho legal falar. Exato. Bom, João faleceu e agora precisa dar um jeito de pagar esse inventário aí e colocar tudo em ordem. Se eu quiser, como corretora, vender um imóvel que está ali no inventário, é possível. Que é a mesma coisa, eu vou levantar dinheiro de alguma forma. Eu vou vender um imóvel que está em inventário, em fase de inventário. Ou seja, ou eu vou pegar esse dinheiro para pagar o inventário, ou eu simplesmente vou pegar o dinheiro e partilhar entre os herdeiros ali. É possível fazer a venda de um imóvel em período de inventário? Sim, eu acredito que sim. É só a forma como você vai conduzir isso que tem que ser realmente bem estudado, como até o outro assunto que nós conversamos. Porque não é fácil, né, você perder alguém, passar por todo esse constrangimento, esse sentimento, né, de tristeza e ainda arcar com um imposto alto, né? Sim. E o imposto vai... Hoje o imposto de TCMD é de 4%, existe aí, né, a projeção de que isso aumente. Né? Infelizmente, então... né, a gente não quer que ninguém morra antecipado para poder fazer um inventário, mas quem falece aí é difícil você realmente... receber essa notícia e de repente você descobre que você tem que pagar uma fortuna, né? Particularmente hoje, pai, fica vivo aí, porque mãe, por favor, porque se eles morrerem hoje eu tô complicado ali, né? Eu preciso correr atrás de muita coisa. E aí realmente a gente socorre, né, aquele imóvel que não te, um imóvel ou aquele único imóvel, às vezes que não te dá interesse, né, em
morar, em viver, e a melhor solução seria vender para partilhar isso né, com todos os herdeiros. E aí fica aquele, né, o cachorro correndo atrás do rabo. Como é que eu pago o imposto se eu preciso inventariar? Como é que eu vendo o imóvel se eu preciso fazer o inventário? Para fazer o inventário eu preciso pagar imposto, mas para pagar imposto eu preciso do dinheiro da venda. Exato. Então a gente acaba fazendo, né, uma amarração nisso, né, uma sugestão que a gente dá para o advogado, dá para as partes, a gente não, né, não impõe nada, mas é fácil você fazer alguns meios de transmissão desse bem, né? E aí existem algumas possibilidades, né? Exato. São 3, é isso? Uma que eu comentei com você por cima, assim, né? Sim. Eu vejo como 3 possibilidades, que é a cessão de direitos hereditários, inventário, né? Parcial e promessa de venda e compra. Inventário parcial, promessa de venda e compra, né? Explica um pouquinho para nós o que é cada um desses. Cessão de direitos hereditários, eu lembro que a gente teve um bate-papo muito rápido, porque a gente teve que realmente alinhar tudo que ia ser trazido para vocês aqui de conhecimento. E eu lembro que a cessão de direitos hereditários é um pouquinho mais complicado. É uma forma de você transmitir o direito de herança, né? Que está em andamento, né? Então, muitas pessoas não sabem, mas quando você faz uma cessão de direitos hereditários, que é você ceder o direito do seu quinhão, não do seu bem, mas do teu quinhão, sua parte em relação a um bem, em relação a um direito hereditário, mas vamos por exemplo para o pessoal entender melhor. Vamos imaginar que a pessoa faleceu, deixou 3 imóveis, e um deles quer ser vendido. E o comprador se interessa em comprar um desses imóveis, mas ele já quer resolver agora. E ele pretende fazer cessão de direitos hereditários, que só pode ser feito por escritura pública, né, independentemente. E todos os interessados assinando uma cessão de direitos hereditários, essa nova pessoa, esse comprador, esse terceiro que nada tem a ver com a família, ele vai entrar ali naquele bolo. Ele vai passar a comprar um quinhão hereditário daquela família. E ele passa a participar dessa família, né? Então assim, ele vai fazer literalmente parte do inventário. Parte do inventário. Quando a partilha se definir, seja no judiciário, seja no extrajudicial, o pagamento daquele imóvel, em razão daquela cessão de direitos hereditários, já é definitivamente paga para aquela pessoa. Quando é paga para aquela pessoa, ela recebe o imóvel, está tudo tranquilo, vida que segue. Dentro da cessão de direitos hereditários, respeitou todos os impostos devidos, né? Se foi uma compra, se foi uma doação, você tem os sujeitos passivos aí para ser recolhido, né? Quem vai recolher os impostos. Porém, o que eu quis dizer que muitas pessoas não sabem é que quando você compra direitos hereditários, você compra bônus, você está comprando um direito. E quando você compra bônus, você também compra ônus. Então, tem que ser muito bem estudado também, como então, qualquer venda. Tem que valer muito a pena esse bem, porque... São casos, né? Nós vamos falar dos outros casos que eu prefiro. Sim. Porque quando você faz essa cessão de direitos hereditários, você compra direitos que você passa a responder por aquele espólio. Então, imagina se surge amanhã uma dívida desse falecido. Você não vai responder? Você comprou o direito hereditário, você tem uma cota daquela herança. Então, isso, teoricamente, você teria que responder por essa dívida. E aí, você quer entrar nessa daí? Você fez uma pesquisa mesmo a fundo desse falecido e tal? É uma opção, tá? Não estou dizendo que eu não gostaria, não indico, mas eu prefiro... Eu prefiro tem que valer muito a pena, só se for algo realmente que vai te trazer um benefício muito grande, porque... Bônus todo mundo quer, ônus todo mundo corre. Porque não seria mais interessante, que foi o terceiro caso que você falou, que é a promessa de venda e compra. Promessa de venda e compra. Você condicionar aqueles herdeiros que quando no momento que ele receber essa herança, você faz a escritura definitiva de compra diretamente dos herdeiros. Então você faz uma promessa de venda e compra. Um contrato né, que vocês fazem lá na imobiliária, onde os herdeiros que foram ali já devidamente identificados, sem nenhum risco de ter ninguém para fora, né, porque todo inventário pode ter alguém aí escondido, né, ninguém sonegou nenhuma pessoa, nenhum herdeiro. Então, quando você faz essa promessa de venda e compra, você não está se envolvendo no inventário. Você está dizendo o seguinte para os herdeiros: amigão, finaliza a tua parte aí, a hora que você receber, eu te pago o restante, te dou um sinal aqui, você consegue adiantar as tuas despesas aí, até uma forma de
adiantar de conseguir resolver o inventário. E a hora que a pessoa recebe essa escritura, ela faz a escritura definitiva. A desvantagem desse tipo de ato é que vocês vão dar um custo um pouquinho maior para os herdeiros, porque eles precisam registrar o imóvel no nome deles e depois passar para o terceiro. Se você conhece a família, se você não tem problema com o falecido, se você está totalmente seguro que dá para fazer a cessão de direitos hereditários, legal, não tem problema. Tá? Mas quando me envolve terceiros estranhos, pelos meus estudos, pelas minhas palestras que eu já participei, por tudo que eu já vi, eu vejo que a orientação mais adequada seria a promessa de compra. Uma opinião Danilo, tá? Uma opinião minha, tá? Então, é possível você fazer a venda de um imóvel para viabilizar tanto o pagamento do inventário, como para um terceiro que deseja muito aquele imóvel que ele quer adquirir. Na prática, ele já estava de olho daquilo ali, o senhorzinho faleceu e agora é minha vez de comprar. Então, é possível, de uma forma ou de outra. Tuane, na prática, eu já fiz muito isso, né? Porque... primeiro tem que ter um comprador, né? Então, a pessoa às vezes está com o inventário ali para ser pago imposto e não tem esse comprador. Infelizmente, o tempo vai passando, existem prazos, não sei se a gente vai chegar nesse assunto. Vamos chegar nos prazos. Mas tem prazos e você vai cada vez mais aumentando o teu imposto para ser recolhido. Enquanto não aparece esse comprador e a pessoa não tem o dinheiro, o que ela vai fazer? Vamos entrar já nesses prazos, então. Ela não vai sair, né? Então, a hora que você consegue ter esse prazo, essa compra já prometida, já um interessado, o que eu faço, Tuane? Eu peço para o comprador ir até o cartório, junto com o advogado dele, junto com o advogado da família, se possível, né? E a gente mostra, põe na mesa tudo, o que pode ser feito, estou com os documentos, está tudo aqui certo. E às vezes o comprador se sente seguro. E aí vem a grande jogada. Eu costumo dizer que os vendedores, que são os herdeiros, não costumam nem pôr o dinheiro no bolso, a mão no bolso. Por quê? Imagina se no momento da escritura, eu faço a escritura de inventário para os herdeiros e ao mesmo tempo o comprador faz a escritura dele em conjunto, simultaneamente. E o comprador paga todas as despesas para mim do inventário e paga a diferença para os vendedores. Assim, os vendedores. É o melhor dos mundos. Os vendedores saem com dinheiro na mão, sem gastar nada no inventário e tudo se resolve. É uma situação muito corriqueira comigo lá, tá? A gente resolve muitos casos assim. Então, sim, é possível vender um imóvel enquanto no processo de inventário. E até facilita aí para os herdeiros que estão precisando desse dinheiro para poder viabilizar, porque muitas vezes o inventário é caro. Né? O Danilo chegou a comentar comigo que existem inventários que já bateram mais de casa de milhões, né, para poder inventariar. Aqui em Ribeirão Preto nós estamos falando de uma região que nós temos muitas usinas, então nós temos aí muitas pessoas que têm o bolso cheio de dinheiro, mas nós também estamos falando de pessoas simples que, se precisarem vender aquele imóvel para viabilizar a venda e resolver a questão do inventário, gente, é possível. Você falou várias vezes sobre o imposto de transmissão, que é o que vem crescendo. Não existe, você tinha trazido para mim que, a pessoa morreu, não existe um prazo determinado por lei para fazer esse inventário, mas existe um prazo para pagamento desse imposto, né, gente? Imposto não é novidade, né? Na realidade, o governo dá um jeito de te impor isso. A lei, ela fala que o inventário inicia-se, né, em 30 dias e finaliza em 1 ano, mas isso é só para inglês ver no popular, porque ninguém consegue ter esse prazo estabelecido, não. Certo. Mas, assim, diretamente, de forma objetiva, todo inventário, ele tem um prazo para se iniciar, seja no judiciário, seja no extrajudicial. Como que você prova esse início? No judicial, você faz uma petição de início, olha, abre o seu inventário da pessoa X, não precisa nem estabelecer partilha, herdeiros, nada, mas pelo menos você se manifesta dentro de uma vara competente para que possa entender que esse inventário está aberto. No extrajudicial, a escritura não tem prazo. O que tem prazo é o imposto de transmissão que é feito através do sistema da Cefaz de São Paulo. Então, isso para o estado de São Paulo, tá? Não vou entrar em outros estados aqui, porque senão
Senão a gente pega o colchonete aqui e a gente vai ter que... até amanhã. Mas o prazo do ITCMD em São Paulo, você tem que se manifestar através do sistema da Secretaria da Fazenda, onde você declara quem faleceu, quem são os herdeiros, e aí automaticamente começa a contagem, tá? E aí você consegue estabelecer um prazo de multa de protocolo. Existem outras multas e outras situações que nós também podemos falar aqui. E essas multas, inclusive, podem dobrar. Conta para nós essas taxas aí, porque assim, não tem prazo para a escritura do inventário, é isso? Não, a escritura vai se obedecer à tabela de emolumentos, né, de custos e emolumentos do ano que for lavrado. Mas não tem prazo para poder fazer a escritura de inventário? Teoricamente não, né? Mas também se não lavrar não resolve o inventário, então está amarrado. Né? Tem gente que vai deixando simplesmente. Vai deixando. Mas existe um prazo para pagamento dessas taxas, senão a coisa vai ficando cada vez maior, gente. Quais são esses prazos? Você falou que chega a dobrar às vezes até essas taxas. Dobra muito. O prazo, como eu disse, para protocolização, ou protocolo, né, que muita gente entende dessa forma, são de 60 dias. Se você não ingressar com o inventário em 60 dias, seja no judicial, seja no extra, você vai ter uma multa de 10%. Em 60 dias após o falecimento? Após o falecimento. Se você abrir esse processo após 180 dias, 20%. Protocolização. É tipo, comecei. Tá. Esse é o prazo, esse é o teto máximo de multa de protocolo, 20%. Mas nós temos agora uma outra multa, que é a multa do pagamento. Qual é essa multa? Se eu não recolher esse imposto após os 6 meses que eu tenho, que a lei prevê 6 meses para recolhimento do imposto, não tem nada a ver com a multa de protocolo. Então a pessoa ela pode dar entrada após 60 dias e pagar a multa do protocolo, mas o imposto ela vai pagar dentro do limite estabelecido por lei. Então, o limite estabelecido por lei são 180 dias. Certo. Passados 180 dias, você vai incidir uma multa de 0,33% ao dia, que chega ao teto de 20%. 2 meses e meio depois dos 6 meses já deu outros 20%. Resumindo, uma pessoa que dá entrada no inventário depois de 10 meses, 1 ano, já tem 40% de multa ali acumulada para pagar o imposto. Nossa! Além dessa multa, temos os juros, que é infinito. Os juros é de 1% ao mês após os 180 dias. E aí eu digo que a brincadeira fica séria. Porque a lei do ITCMD é um jogo de números que a gente vem vivenciando, né? E nós já estamos chegando a um ponto que daqui para frente vai ser sempre um terrorismo. A lei é de 2001. Certo. Ela entrou em vigor com um decreto em 2002. Então, vamos imaginar que todos os falecimentos que ocorriam após essa lei do ITCMD, estava ali recente, deu 5 anos, deu 10 anos. Nós já estamos com 22 anos aí de lei. Imagina em 2050, 2080. E eu costumo dizer que, por experiência, a cada 5 anos, o imposto tem um aumento de 100%. 100%? 100%. Porque além da multa de 40%, você tem os juros de 1% ao mês. Se você contar 5 anos, nós estamos falando de 60 meses. Então já são 60% mais 40%. Mas tem uma atualização monetária da UFESP que vira cada ano. Então isso vai só agravando. A partir daí, a cada 5 anos, você vai pagar 100% do valor. Então, se o falecimento ocorreu em 2005 e tinha que pagar 10 mil, em 2010 seria, eu falei 10, né? 10 mil? Seria 20 mil. Sim. Em 2015, 30. 2020, 40. Mais ou menos essa conta que eu passo para todos. Então, não brinquem em deixar o imposto sem recolher. Tá? Aí, só para concluir, o Estado ele te dá um benefício de incentivo para você recolher o imposto em 90 dias. Pós-óbito, tudo pós-óbito. 90 dias pós-óbito, não é? Pós-óbito, em 90 dias você tem 5% de desconto. Como se fosse, né? As multas são de 20%, os juros... 100% de multa e juros e te dá 5% de desconto. Mas olha que legal. Olha, dinheiro no meu bolso mais Tony, rápido. Olha que situação interessante. A pessoa dá entrada no inventário com 70 dias. Ela paga 10% de multa e 5% de desconto. Nossa, 10% de multa, 5% de protocolo.
mas você vai ter 5% de desconto no seu pagamento. Se você literalmente, bato com uma mão e sopro com a outra, né? É o velho ditado, em prática. Sabe uma coisa que eu tô curiosa? Nós, como corretores de imóveis, a gente usa muito o e-notariado. O e-notariado é algo que tinha antes da pandemia, mas a pandemia trouxe tudo que é digital, veio à tona e trouxe muita força. Então, o e-notariado ganhou muita força na pandemia. E o que é o e-notariado? É você poder fazer a assinatura da escritura de forma online. O inventário também é possível fazer dessa forma? Tem alguma restrição? Tem alguma... Não, assim, primeiramente a competência do tabelião de notas, né? Ele pode lavrar a escritura de qualquer local do Brasil. Tá? O e-notariado, eu digo que foi uma das maiores revoluções, né, que tivemos. Com certeza, ajudou muito na nossa era notarial, e muita gente não sabe ainda, né? Só que como o e-notariado ele traz uma flexibilização, uma abrangência muito fácil para os cartórios maiores, né? Então o Colégio Notarial, sabiamente, né, através da legislação, junto com o CNJ, enfim, promoveram umas restrições, né? Senão poderia enfraquecer muito os cartórios de cidades menores, porque os cartórios maiores poderiam, né, interferir aí nisso daí. Então, existem algumas regras de competência para se utilizar o e-notariado, tá? Mas, em grande maioria, é possível fazer para qualquer ato, né, qualquer ato do cartório, qualquer escritura, qualquer testamento, inventário, procuração, desde que respeitadas as competências estabelecidas pelo provimento 100 de 2020, que estabeleceu o e-notariado, com certeza é uma mão na roda. A gente faz escrituras de pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. E o melhor, a gente consegue cadastrar essas pessoas que já estão fora do país. Imagina, antigamente você fazia uma procuração. Nossa, demorava. O cara estava no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, uma procuração, ele tinha que passar pelo consulado, ele tinha que vir para o Brasil, ele tinha que traduzir, tinha que registrar no RTD. E uma procuração hoje, para ser utilizada em qualquer ato notarial, são 90 dias. Muitas vezes chegava a procuração vencida. Eu falava, meu Deus. Mas vamos falar aqui do dia a dia, as pessoas estão lá em São Paulo, precisam fazer uma escritura aqui em Ribeirão Preto, dá para fazer pelo notariado, as competências foram respeitadas. Tá, faz uma procuração, gasta R$300, põe no correio, recebe aqui, reconhece firma. Poxa, dá muito mais trabalho. O e-notariado é de graça. Você faz o cadastro gratuitamente. E você assina a escritura você, não é o procurador. É você que está assinando, é você que vai receber o documento, é você que vai assinar eletronicamente. E aí, além disso, a gente vai fazer uma videoconferência para confirmar tudo com a pessoa. Quer mais segurança que isso? Como se é a mesma coisa que a pessoa tivesse comigo. Ajudou muito a gente, porque a gente tem... Ribeirão Preto é uma cidade que tem muita gente de fora. Eu converso principalmente aqui na Zona Sul de Ribeirão Preto, o pessoal... A maioria é de fora, são de cidades vizinhas, São Paulo, Campinas, Goiás. Então, tem muita gente que mora, que veio para cá, mas os pais estão lá, ou veio, passou um tempo, comprou alguma coisa, foi embora. E isso ajudou muito a gente na compra e venda de imóveis. E eu não sabia que podia ser usado para inventário também, que é você usar o e-notariado, que é essa forma de assinatura online, né, que é validada pela videoconferência, que é validada pela procuração online que é feita, para você poder assinar esse documento mediante ao cartório, dando validade jurídica para isso. A facilidade ficou tão grande, Tuane, que as pessoas que moram em Ribeirão não querem ir mais no cartório, querem fazer de casa as assinaturas. Olha só, por essa eu não esperava. De Ribeirão Preto, a pessoa não quer nem sair. Com o calor que faz aqui, eu não julgo. Eu falo até assim, vou até confessar, eu falo assim... vem aqui, assina aqui, vou ter que ler toda a escritura aqui para você já leu tudo, já está tudo certo, porque a gente faz a videoconferência, tem que fazer a gravação, tem que fazer tudo. Existe um formalismo, né, mas lógico, que fica gravado, diferentemente da pessoa estar presencialmente, na qual a pessoa leu a escritura, você leu para ela, a gente já trocou figurinhas via WhatsApp, via e-mail, então o negócio já bem mastigado, né? Mas não, no notariado a gente tem que fazer a gravação, a gente tem que fazer uma leitura, por mais que seja dinâmica, mas tem que ser feita para ficar gravado na nuvem do Colégio Notarial. Vamos lá, nós vamos entrar agora num assunto um pouquinho delicado. Me põe em fria não, hein, pelo amor de Deus. Você me põe ao vivo aqui em frias de... Regime de casamento. Interfere
no inventário? Comunhão, como é? Comunhão parcial, comunhão universal e separação total de bens. Tem mais alguma que eu esqueci? Tem. Vamos nessas 3 que são as mais usadas, vai. Eu posso dizer que tem uma 4ª mais usada aí, que é a separação obrigatória de bens, que é a bola da vez, é um assunto super polêmico. Jura? E é recente? Não, ela sempre existiu, né? Só que há uma confusão tremenda com esse regime, né? Porque a separação obrigatória de bens, ela era muito assemelhada e é ainda a parcial de bens, né? Então, a parcial de bens, que significa o quê? Vamos falar um pouquinho das diferenças, só para o pessoal se situar, né? A parcial de bens, que é o regime que hoje a gente chama de regime legal, que a pessoa vai no cartório, casa de primeira, lá, sem precisar apresentar nenhum tipo de documento, que seria o pacto nupcial, é aquele regime que tudo que você adquire pós-casamento, né, onerosamente, é dos dois, né, em comunhão. Tudo aquilo que veio antes, daquilo que a pessoa já tinha antes do casamento e aquilo que, né, veio após o casamento de herança e de doação, não se comunica, são os bens exclusivos de cada um. Essa é a comunhão parcial, ou seja, que é a nossa mais utilizada hoje. O que nós juntamos dinheiro para comprar junto, daqui para frente é nosso, daqui para trás o que eu recebi de herança ou o que eu tinha não comunica. Não se comunica, a outra parte não é dona, mas como você perguntou ali atrás, se isso sobre interfere... inventário, aí já muda a história. Hoje, em vida, ainda é uma salada, né? Tá tendo uma reforma do Código Civil aí, parece que vai vir mudanças, né? Acho que a nossa cultura, nossa sociedade, quando o Código Civil 2002 veio, que é o novo Código Civil de 2002, que vem sendo estudado há 30 anos atrás, ele já veio velho, essa é a verdade. Então agora estão fazendo um projeto mais avançado, mais moderno, tomara que venha com mudanças boas para isso, né? Mas o regime da parcial é esse, o da universal é aquele que realmente pega tudo antes do casamento, pós-casamento, tudo, doação, herança, tudo é dos dois, né? E o da separação total, que é totalmente inverso, você, tanto da universal como da separação, tem que ter uma escritura pública lavrada antecipadamente, que é o pacto antinupcial, onde você estabelece esse regime. Por que você tem que fazer no cartório? Porque o cartório, dotado de fé pública, onde dá segurança jurídica, autenticidade, onde mostra para as partes que aquele regime que ela está escolhendo mesmo. É diferente do parcial, que você vai lá e não precisa de nada disso. Então é uma forma de dar mais ênfase àquele regime escolhido, a pessoa vai no cartório, gasta dinheiro, faz um estudo de pacto para levar no cartório. Separação total ou universal, precisa de pacto. Uma comunica tudo, o outro não existe comunhão, é tudo condomínio. Cada um administra isoladamente a sua parte, né? Existe também o regime da participação final dos aquestos, que é raramente utilizado no nosso também. Esse daí acho melhor nem deixar muita coisa, muita informação para o pessoal. Então nós já falamos da parcial, que é aquela que, enquanto em vida, depois a gente vai falar para vocês o pós-mortem, mas enquanto em vida, a parcial é aquilo que o que nós conquistamos daqui para frente é nosso, o que eu recebi de herança ou o que eu tinha antes é meu. Sim. A separação total de bens, ela precisa de pacto nupcial, assim como a... Antinupcial. Pacto antinupcial. Assim como a... Universal de bens. Universal de bens. São dois regimes... você fala, nossa, mas para que alguém vai casar no regime da comunhão universal de bens, né, no nosso mundo de hoje? Sim. Vou te dar um exemplo muito típico que acontece muito, né? O casal, você provavelmente já deve ter enfrentado algo assim. O casal que está ali comprando imóvel, vai casar e vai financiar e ele consegue uma taxa legal no plano dele, mas a noiva, né, ela quer participar, ela vai pagar junto e então faz tudo no nome daquela pessoa exclusivamente. E aí, a hora que realiza o casamento, eles optam por regime da comunhão universal e passa a ser dos dois e está resolvido o problema. Esse é um dos casos mais típicos que acontece no dia a dia, para fazer no regime da comunhão universal. Vamos lá. E tem amigos que fizeram isso, assim, inclusive. Jura? Porque isso reflete lá na frente, né, Danilo? Precisa ver, né? Porque quem tem patrimônios, né? Quem tem uma grande fortuna, empresários... Algo expressivo, né? Existe sim um direcionamento mais para separação total de bens, acumulado com testamentos, onde você protege, faz um planejamento sucessório, algo mais que tem que ser estudado mais a fundo, mas é um caminho. O problema é que quem casa na separação total de bens,
e aí está um dos maiores problemas, né, do nosso dia a dia, é que quando você fala de regime de bens, você obrigatoriamente tem que falar de 2 institutos do nosso Código Civil, né? São títulos, né, que são o direito de família e o direito das sucessões. Então, quando você escolhe o regime da separação total de bens, no regime no Instituto de Direito de Família, você está ali protegido, 100%. Certo. O que significa isso? Nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida. Sim. Direito de família em vida. A partir do momento que você casou nesse regime, cada administração, cada pessoa administra seus bens da melhor forma. Certo. Beleza. Chegou o momento da infelicidade, acontece demais, o divórcio, uma separação, não se discute nada. Os bens é de cada um já tem o seu patrimônio, pode-se discutir pensão, outras coisas, mas o direito, a relação matrimonial, ela vai ter que ser resolvida, mas o direito patrimonial já está resolvido. A relação patrimonial já está resolvida. O problema é que quando acontece a morte, nós vamos pular do direito de família para o direito das sucessões. Quando você pula... Nós mudamos a categoria, né? Aí quando você vai para o direito das sucessões hoje, aí é uma salada. Porque aí o Código Civil prevê que aquela pessoa que tem um bem exclusivo, o cônjuge é herdeiro daquilo, e aí começa a virar confusão, e fala, poxa, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha em mente em relação aos meus bens. Porque eu casei nesse regime justamente para não ter nada para o meu cônjuge aqui futuro, porque eu já tenho um filho de outro casamento, ele tem os filhos dele. Quantas pessoas vivem desse jeito hoje, né? E muitas pessoas não sabem que a separação total de bens, com a morte, um é herdeiro do outro. E vira um auê. E a pessoa quando chega no cartório, olha que engraçado, Tony. A pessoa chega pra gente e fala, como que eu faço então para não ter isso? Eu falo, não viva junto, porque hoje o ordenamento casa, meu jurídico... amigo, escolheu morar junto, não tem jeito. Então, assim, eu acho que o Código Civil aí, das alterações que vão ter, acho que vai vir novidade também em relação a isso, para poder, né, ter um canal para isso, né? Não é possível que você não tenha uma saída para isso hoje, né? Será que a gente consegue trazer um pouquinho, ilustrar um pouquinho disso de o que divide com quem na comunhão parcial, o que divide com quem na... A comunhão universal de bens é meio que tudo é de todos, né? Não tem muito o que brigar. Uhum. Mas e na comunhão parcial e na separação total, que são as duas mais usadas hoje em dia? Será que a gente consegue ilustrar de alguma forma para eles? Porque casos muito típicos. Isso interfere muito, pessoal. Isso interfere muito. A gente acha que eu estou decidindo as coisas só em vida e depois que eu morrer, vocês se virem aí. A briga é de vocês. Então, assim, vamos tentar trazer um pouquinho ilustrar um pouco isso para eles. Danilo, será que a gente consegue? Consegue. Tem um Começar por onde? Vamos dar um exemplo aqui típico, né? Um regime da parcial de bens, uma pessoa era casada, deixou 2 filhos. Comunhão parcial. Parcial de bens, faleceu o marido, a gente sempre mata o homem primeiro, né? Porque sempre ele é o mais velho. E eu, particularmente, meu casamento, eu sou mais velho. Então, se prepara que eu vou morrer primeiro. Vamos imaginar que eu comprei um imóvel junto, né? A pessoa comprou um imóvel, usando o meu exemplo aqui. A pessoa comprou um imóvel junto, mas ela recebeu uma herança do pai também. O pai faleceu, parcial de bens, então eu tenho 2 bens com 2 situações jurídicas distintas. Eu tenho um bem que eu comprei junto com o seu cônjuge. Meu cônjuge, né? Então a pessoa, no exemplo que eu dei, comprou com o cônjuge, mas a pessoa que faleceu recebeu uma herança do pai. E aí eu tenho agora 2 divisões diferentes para ser feita nesse inventário. Aquele bem que foi comprado junto com, né, adquirido, mesmo assinando ou não assinando, comunhão parcial de bens comunica, passa a ser um bem em comunhão com o seu cônjuge. Então esse cônjuge tem metade do patrimônio, 50%. Meeiro, isso, a famosa meiação. Então quando você vai fazer o inventário desse bem, aquele 50% eu não estou mexendo. Ele está paradinho lá, a princípio, pode ser feito... É da viúva. É da viúva. Então, o imposto sobre aquele bem, vamos melhorar isso, eu não pago sobre 50%, eu vou pagar sobre aquilo. Sim, porque já era dela. E quem que é o herdeiro desses 50%? Aí vem outra confusão. Todo mundo acha que é o cônjuge também participa disso. Mas não. Toda vez que existe meiação, aquele cônjuge ele nunca vai ser herdeiro, a não ser por outras regras testamentárias. Mas aquele cônjuge, ele vai ser meeiro e aqueles outros 50%, no exemplo que eu dei, vai para os 2 filhos. Ponto.
25% para cada filho e 50% 50% é da viúva, que é a meieira, metade. Eu tô assim, simbolizando uma partilha básica, simples, mas eles podem mexer nisso, eles podem fazer o que eles quiserem. Isso é outra coisa que nós vamos aumentar depois. Tá. Quando você vai trabalhar o outro imóvel, que é um bem considerado exclusivo daquele falecido, que é o bem particular. Que ele recebeu de herança. Recebeu de herança. Vem um dispositivo lá no Código Civil, lá no artigo 1829, que, resumidamente, fala que o cônjuge ele é um herdeiro concorrente aos filhos daquele imóvel. Eu costumo brincar que ele é um filho, né? Então, divide por igual para para facilitar. Então tá, então aquela herança será dividida por cabeça entre os três, né? Até para poder ilustrar ainda mais, se tivessem 4 filhos, né? Existe um dispositivo no Código Civil que prevê que o mínimo para o cônjuge nessa herança seria de 25%. Então, se você tem 4 filhos, 25% é do cônjuge, herdeiro, concorrente, 75%. Perdão, e os outros 75% divide lá por 4, vê o quanto é que vai dar. Mesmo da herança, aí não divide por igual, porque o mínimo para ela é de 25%. Desde que os filhos sejam também em comum, tá? Os filhos é dos dois. Do mesmo casamento. Não tem filhos. Não vamos complicar, né, gente? Porque senão aqui não tem filho. Mas assim, só para ilustrar mesmo, então imaginando aquele exemplo, aquele imóvel que veio exclusivo do falecido, que veio de uma herança do pai e da mãe dele, vai ser dividido em 3 partes iguais entre o cônjuge e os 2 filhos. Então, perceba que a partilha no mesmo inventário se deu agora, recentemente, uns 2, 3 aí, nesse mesmo sentido. É muito comum, porque você vai receber herança, eu vou receber, ele vai receber, todos nós vamos receber. E nós vamos também ter nossos patrimônios em comum. E como hoje nós estamos quase, né, praticamente todo mundo casa no regime da comunhão parcial de bens, no meu caso é assim, provavelmente um dia pode ser que aconteça comigo também, então é muito comum, tá? Nesse exemplo, acho que E aí nós temos a comunhão parcial e qualquer outra... Aí tem a universal de bens que aí tudo é de todos e tem... Aí o cônjuge só é meieiro, não existe concorrência, não existe nada, a não ser um caso bem de exceção, mas em testamento, acho que não cabe falar aqui, tá? Mas normalmente tudo é meiação. E aí vem o da modinha, né, que eu falei para você, que é o da separação obrigatória. A separação obrigatória é um regime imposto por lei, sobre condições que aquele casamento está ocorrendo. Né? Houve muita mudança recentemente sobre isso, mas antigamente, quando uma pessoa era divorciada e não tinha partilha de bens, ou ela se tornou viúva e também não houve a partilha de bens, ou era menor de idade, a lei previa que tinha que casar no regime da separação obrigatória de bens. O problema é que a palavra separação traz um contexto muito confuso para a população. Porque a separação obrigatória de bens, existe uma súmula muito antiga, lá de 1970, que é a súmula 377, quem é da área do direito sabe dessa súmula, que dizia que comunicava-se os bens na separação obrigatória de bens. Então, a separação obrigatória de bens nada mais é do que uma parcial, com uma única exceção, que o cônjuge não concorreria, não teria direito à herança dos bens particulares. É a única diferença. A parcial de bens e a separação obrigatória de bens, ela tem o mesmo efeito. Só que na parcial o cônjuge tem direito à herança dos bens exclusivos, na separação obrigatória o cônjuge não tem. É a única diferença. Olha só, eu nem sabia que existia esse regime. Porque todos confundem. Quando você pegar uma certidão de casamento, passem quem estiver ouvindo, a olhar no certidão de casamento, escrito assim, ó, separação de bens conforme escritura de pacto antinupcial. Separação total de bens, é aquela que nós falamos agora mesmo. Separação, casar no regime da separação de bens nos termos do artigo tal, da lei tal, porque tem o Código Civil antigo e o atual, não vou falar aqui, acho que é o 258, se eu não me engano, o artigo do antigo, o atual, também não lembro. Mas a hora que você cita, a hora que na Constituição de Casamento cita que ele casou na separação de bens nos termos daquele artigo, daquela lei do Código Civil, separação obrigatória. Você acha que todo mundo vai saber isso? Não sabe. E traz um transtorno danado. Aí quantas e quantas pessoas que vão até o cartório para fazer uma venda e o cara fala assim, ou a mulher fala assim, eu assino sozinho, só casar na separação de bens. A hora que você olha e fala, esse bem é do teu cônjuge também. Aí agora o novo entendimento
para poder também remediar essa confusão, mas isso assim é um tema muito cinza ainda, é um tema, né, que ainda está nebuloso, ainda tem muita coisa para ver. Que a jurisprudência vem trazendo a obrigatoriedade da comprovação de um esforço comum desses bens na separação obrigatória. Você teria que comprovar que ambos compraram. Contribuiu ali para comprar. Olha que gostoso, que facinho. Nossa. Como é que você prova isso? Ao invés de facilitar, eles estão dificultando a coisa. Então, são interpretações, entendeu? Eu entendo os dois lados, mas para nossa vida não está fácil, não. Entendeu? E se alguém quiser abrir mão da sua parte da herança? Vamos dizer que aí a viúva é muito boazinha, ela está bem de vida, já tem a parte dela. Não, deixa tudo para os meus filhos. Isso é possível? É possível, através da, como a gente já citou antes, mas no caso da venda, né, da cessão de direitos hereditários, né, da cessão de meação no caso dela. Então, como a viúva ela tem a meação e os filhos têm um direito hereditário, eles podem transacionar entre eles isso da melhor forma que ajustar. Quero ficar com mais, quero ficar com menos, eu costumo dizer, eles entrarem no acordo, tá tudo certo. Eu costumo dizer que nas partilhas você pode brincar, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Desde que todos estejam de acordo, tá tudo certo. E paga os impostos. Porque quando você vai e cede, vamos imaginar que a viúva está cedendo a parte dela, que é muito, muito, muito comum, para ficar com o usufruto dos imóveis. Eu sugiro, porque é uma forma de planejar um planejamento sucessório muito mais econômico. Porque quando você faz essa distribuição dentro do inventário do falecido ou da falecida e deixou um viúvo, né, se torna muito mais barato fazer isso dentro da própria escritura, já passar essa parte da viúva para os filhos, do que esperar amanhã ela morrer e ter que fazer o inventário dos outros 50%. A economia é absurda, é absurda. Tem casos que nem tanto, mas a maioria dos casos é absurdo. Entendeu? Você fala da economia porque, assim, de qualquer forma, esse imposto vai ter que ser pago, mais cedo ou mais tarde. Porque ou ele é um imposto devido ao falecimento, ou ele é um imposto devido à doação. Isso. O ITCMD, né, que é o terrorismo aí dos impostos, a sigla dele, ITCMD, significa Imposto de Transmissão, Causa Mortes, que é o motivo de morte, e o D de doação. Quando você vai fazer um inventário, você pode trabalhar com as duas modalidades. Então, primeiro você vai pagar o imposto daquilo que o falecido deixou, independentemente da partilha, e você vai pagar o imposto também de excesso de quinhão, se algum de vocês alguma das partes fizerem transmissões entre eles. O que é muito comum, só para explicar assim melhor, por que é mais econômico? Porque quando você vem e faz uma distribuição onde a viúva ela fica com o direito de usufruto desse imóvel, e os filhos ficam com a nua propriedade, e automaticamente esse usufruto ele não é transmissível, né, por lei, então ele vai ser extinto com a morte dela ou com a renúncia dela desse direito de usufruto. Então, quando ela fica com esse direito de usufruto, ela não está ficando com nada, ela está ficando com um certo valor econômico em cima disso. Sim. Então, a Secretaria da Fazenda do Estado, ela entende que, como hoje o usufruto equivale a 1/3 de todo o patrimônio, então é como se ela estivesse trocando a metade dela por 1/3. Num exemplo típico de um imóvel único, por exemplo. Então imagina que o imóvel custa R$90 mil. Ela tinha direito a 45. Então, se ela está ficando com usufruto, ela está ficando com 1/3 do imóvel, ela está ficando com 30. O que ela está doando? 15. Então, esses 15 mil é onde se pagaria o imposto. Nesse caso que eu dei, é até isento, entendeu? Então, a gente consegue fazer cenários dentro do cartório, com a experiência nossa, né, de às vezes fazer uma distribuição com mais bens, onde eu consigo transmitir da viúva para os filhos e ainda conseguir se enquadrar numa isenção de imposto. E eu resolvi a vida dos dois. Amanhã ela pode morrer com calma, ela pode morrer feliz, que ela não vai ter problema, ela ou ele, né? Então, enfim, são situações do dia a dia muito interessantes. Danilo, puxando sardinha agora para o tabelião de notas, para o cartório, por que é mais rápido e mais barato fazer escritura, lavrar o inventário dentro do cartório? Olha, Tuane, o judiciário, né, como acho que não preciso divulgar isso, todo mundo sabe, é sempre mais lento, né? Mais moroso. Existe... Nossa justiça é morosa. Não é em Ribeirão, não é em São Paulo, não é no Belém, é Brasil, né? Inclusive, recebemos a notícia que vamos ter mais vara aqui de civil e direito de família.
Então isso vai poder ajudar bastante na esfera judicial. Mas, poxa, quando você trabalha com processos judiciais, você depende do juiz, você depende do cartório lá do fórum, você depende muito disso e isso realmente demora. Da vontade de terceiros, enquanto ali no cartório é só da sua vontade, né? No cartório é uma coisa mais íntima, no cartório você vai, traz a documentação, a gente prevê qual vai ser o prazo, a gente vê os cálculos, a pessoa dá o start e a gente corre, entendeu? A gente não tem por que ficar segurando ao mesmo tempo que Vocês não ganham nada mais com isso, né? Ficar segurando. Para nós é vantagem, porque todos os escreventes, acho que praticamente todos os tabelionatos são comissionados, então é incentivo para ele também pôr essa escritura no livro, lavrar rápido, logicamente com toda a segurança que tem que ter, né? E com certeza num cartório se torna muito mais rápido. Eu já fiz inventário em 2 dias, eu tenho inventários comigo lá há 10 anos, mas não por mim, pessoas que não definem, entendeu? Mas hoje um inventário convencional. Todo mundo está de acordo. Deixou 2, 3 imóveis, deixou uma conta bancária, tem um carro, não sei o quê. Poxa, sei lá, eu dou ali uns 30 dias, uns 15 dias. Se nada atrapalhar, pode ser que vá uns 40 dias, entendeu? Se alguma coisa atrapalhar, pode ser que vá uns 40 dias. Mas essa é a média. Eu acabei de receber um inventário ontem, de um advogado, amigo nosso, o Nicolas. Cara, que ele... Falei, Nicolas, sua conta bancária, eu tinha todos os dados da família. Eu falei, vamos matar isso aí essa semana? Vamos? Poxa, já está pronto, amanhã mesmo eu vou mandar para ele e falar, cara, vamos assinar isso aí amanhã ou sexta. Olha que maravilha. Quinta ou sexta, né? Amanhã é quarta. Então, assim, uma semana eu já vou resolver, né, o patrimônio deles ali, que a mãe faleceu, deixou um dinheiro, né, uma quantia legal no banco, mas consegue resolver rápido, né? E a gente conversou que os valores podem, dependendo do montante a ser deixado, que foi deixado, que essa economia de você fazer o inventário em cartório pode chegar a uma economia de até 60% do valor. Assim, ó, a escritura de inventário não quer dizer necessariamente que ela vai ser mais barata, tá? Mas, na minha experiência, 90% dos meus casos ela fica mais barata, tá? Então, para não ser injusto com o judiciário, que é uma tabela fornecida pelo próprio TJ, né? Eu costumo dizer, e sim, é facilmente comprovado isso, que os valores altos é realmente muito mais benéfico no cartório. Tá. Por exemplo, você leu uma escritura essa semana que dava 19 milhões o patrimônio de inventário, então tinha meação, eu cobro, sempre a gente vai cobrar sobre aquilo que está sendo transmitido, que é a herança. Então a herança foi de 9. Os 9 milhões, a escritura ficou em, se eu não me engano, 20 ou 30 mil reais, uma coisa nesse sentido. No judiciário seria 107 mil reais. Caramba, é uma bela diferença. É muita diferença. Porque a tabela do judiciário não tem nada a ver com a nossa. Em contrapartida, um inventário pequenininho, a pessoa deixou só um carrinho, né, de 20 mil reais, quer fazer o inventário lá no cartório, a minha escritura vai ficar um pouquinho mais cara. Mas pela velocidade da escritura, as partes... mas o mais caro também não é algo absurdo, tipo assim, no judiciário seria em torno de uns 300, 400 reais e comigo seria R$1.000, entendeu? Com o cartório seria uns R$1.000. Mas às vezes está vendendo veículo praticidade, de um dia para o outro está pronto, acabou. O veículo não tem segredo nenhum, a gente faz rapidinho e isso acaba o problema, entendeu? Exato. De um dia para o outro está resolvido ali a herança, você já pode vender, já pode dar sequência na vida. Sim, sim. Danilo, foi um prazer imenso estar aqui. Tem muito mais coisa aqui, te confesso. Eu imagino. Te confesso que tem muito mais coisa para a gente conversar, mas como você disse... Um segundo tempo aí, né? Vamos ter que fazer um segundo. Como o Danilo mesmo disse, se a gente realmente for destrinchar esse assunto, a gente pode colocar um colchonete aqui que a gente vai ficar muito tempo. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença aqui. Foi muito rico esse conhecimento que você trouxe para nós. Tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou muito também. Eu que agradeço. Com certeza teremos um segundo tempo. Eu queria poder falar mais, mas já deu 1 hora? Deu. Nossa. É que a gente não Parece vê. Que faz 20 minutos. Gostoso a gente ficar batendo papo aqui. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar para nós, Danilo? Que eu sei que a sua experiência é muito vasta. Não me lembro se eu comentei no começo da nossa live, mas o Danilo tem mais de 7 mil inventários nas costas, gente. Isso é uma... Isso é experiência. Vamos lá, só para não deixar... respeitar. 7 mil inventários que eu participei e tudo, né? Lavrado diretamente é impossível a gente ter essa contagem, mas... Acho que o cartório inteiro ali, né, tem até mais do que isso, mas acho que pela minha contagem ali, de todos, foi mais ou menos esse número aí que eu cheguei, sabe? E isso é gratificante, saber que a gente ajudou. Imagina, ó, só o cartório,
meu cartório, se a gente lavrou de 7, 8, 10 mil inventários nesses últimos 17 anos, imagina os outros tabeliães, imagina de outras cidades, imagina o tanto que desafogou o judiciário. Com certeza. Né? Imagina com certeza. Tanto de processo a menos, né, que resolveu. Então, na realidade, queria agradecer também, acho que não quero deixar spoiler aqui de dar nenhum comentário, vamos para o segundo tempo. Tenho certeza que todo mundo vai ficar com um gostinho de quero mais, porque é um assunto que realmente tem muita coisa. Parabéns, Danilo, pela sua carreira. Imagina, obrigado. É brilhante e é muito gostoso conversar com você porque você tem essa didática, você consegue trazer o conhecimento de forma clara, de forma leve. Que bom, agradeço. Apesar de ser um assunto que não é lá muito gostoso, mas... não pode ficar maçante, peço desculpa se às vezes realmente ficou um assunto às vezes desagradável ou às vezes a forma de conversar e explicar. Mas com certeza estou disponível sempre que precisar. Muito obrigada, Danilo. Imagina. Muito obrigada. E é isso, pessoal. A gente finaliza a nossa entrevista. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até o momento e espero que todos vocês tenham gostado do conhecimento que nós compartilhamos aqui com vocês. Até a próxima.